Shalom Israel, Shalom. Esse aqui é o irmão Yekol. Esse aqui é outro vídeo. A segunda parte, que se temos que guardar as leis como israelitas, certo? E se você assistiu o vídeo anterior, a gente parou no livro de Salmos 19, certo? Capítulo 19, versículo 7. Porque tem muitas pessoas aí falando que as leis foi abolida, que nós não temos que guardar as leis e a gente só tem que seguir Cristo, né? Então, se nós temos que seguir Cristo, então temos que guardar as leis e pelo entendimento das Escrituras, a gente vai conseguir ter essa sabedoria, tá entendendo? E vamos lá, né? Isso aqui é o livro de Salmos, capítulo 19 e versículo 7, né? E fala, desculpa, um momento, tem que tava lendo aqui na Bíblia errada, aqui tava outro idioma aqui, desculpa. Esse aqui é o livro de Salmos, capítulo 19, livro de Salmos, capítulo 19 e versículo 7. E fala: a lei do Senhor é perfeita, convertendo a alma. O testemunho do Senhor é certo, tornando o sábio o simples, né? Então a gente sabe que a lei de Deus é perfeita. E com toda sabedoria, com todo entendimento, você vai perceber isso. E quando você lê a Bíblia, né, igual fala em Isaías, preceito por preceito, deixa eu ver, vamos lá. Esse aqui é o livro de Isaías 28 e 28 e capítulo, livro de Isaías, capítulo 28, versículo 10, e fala: porque preceito precisa ser sobre preceito, preceito sobre preceito, linha sobre linha, linha sobre linha, aqui um pouco e lá um pouco. Então a gente tem que pular de livro a livro, a gente tem que pular em Salmos, depois em Atos, né? E depois em Mateus, Romanos, né? Êxodo. Então, para a gente obter sabedoria bíblica, né, a gente tem que ir por todos os preceitos que pertencem ao tema que a gente está estudando, né? Então vamos lá. Então agora, como a gente tem que seguir a Cristo e ser igual Yahweh Shai, né, quem o mundo chama de Cristo, né, que o nome dele é Yahweh Shai no hebraico, né, no hebraico antigo. Mas vamos lá. Esse aqui é o livro Romanos, capítulo 9. Não, desculpa. Livro de Romanos, capítulo 3 e versículo 3. Livro de Romanos, capítulo 3 e versículo 3. E fala: e se algum deles não creia, a sua incredulidade anulará a fidelidade de Deus? De forma alguma. Sim, porque Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito: para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado, né? Então, por esse preceito aqui, a gente sabe que todos os pastores, todos os padres e todas as outras pessoas que falam que você não tem que guardar as leis são todos homens e mulheres mentirosos, tá entendendo? Porque se você está falando que você é um israelita, você tem que seguir as leis, porque essa é a herança que foi dada para nós. Porque olha só o que aconteceu com nós até agora, tá entendendo? Foi só iniquidade, foi só tragédia, foi só
coisa maligna e maldições que aconteceu com o nosso povo. Foi só porque a gente não quis guardar as leis. Então, por esse motivo, né, Deus nos deu a sabedoria em pleno 2022 para saber que nós somos israelitas, certo? Então vamos para outro preceito. Isso aqui é o livro de Mateus 5 e 17. O livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17, né? E fala: não penses, isso aqui é Yahweh Shai, quem o mundo chama de Cristo, né? Ele está explicando o que vai acontecer com a lei, certo? Porque os discípulos estavam perguntando ele sobre uma parábola, e ele veio para explicar, né? E fala: não penses que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Em outro vídeo a gente vai entrar e vai explicar o que ele veio cumprir, porque todos os cristãos, todos os pastores, padres e todo mundo que lê a Bíblia que não seja israelita pensa que ele veio abolir, mas aqui, com as próprias palavras dele, ele fala: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Porque na verdade eu vos digo, até que passem o céu e a terra, um iota ou um traço de letra não passará da lei, até que tudo seja cumprido. Então, se a gente olha para cima e tem o céu, e a gente olha para baixo e está andando na terra, então quer dizer que a lei ainda não passou. E todo homem é mentiroso que fala que a lei passou, que a gente não tem que guardar as leis. Então isso é mentira, né? Igual a Escritura falou em Romanos 3, deixa Deus ser verdadeiro e todo homem é mentiroso, né? Porque aqui fala em Mateus 5,18, e fala: porque na verdade eu vos digo, até que passem o céu e a terra, um jota ou um traço da letra não passará da lei, até que tudo seja cumprido. Versículo 19. Portanto, qualquer que quebrar um destes mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os praticar e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Então, se você for um homem israelita, você tem a obrigação de ensinar o seu povo, primeiramente começando da sua casa, e depois para a sua nação, tá entendendo? E se você for uma mulher israelita, você tem que ensinar as suas crianças primeiramente, e depois outras mulheres, tá entendendo? E eu sei que no Brasil é muito difícil, quase não tem congregação. Se tiver, talvez uma, mas é muito difícil entrar em contato com irmãos e irmãs no Brasil, entendendo? Então a gente tem que ensinar o nosso povo, porque se você for um homem israelita, você vai ser chamado do menor no reino do céu. Você vai ser o menor no reino do céu. E se você cumprir as leis e ensinar outras pessoas a cumprir as leis, você será chamado grande no reino do céu, como se diz as Escrituras, né? Então vamos para Isaías 48. Isso aí é outra prova no tal Antigo Testamento, né? No tal Novo Testamento, desculpa, que nós temos que guardar as leis. E a gente vai ler mais escrituras sobre isso, né? Isso aqui é outra conta falando a mesma coisa. Isso aqui é o livro de Isaías 48.
Livro de Isaías, capítulo 40, versículo 8. E fala: a erva seca e a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre. Não é por um momento, não foi ontem, é para sempre. Tá entendendo? Isso quer dizer para sempre, por eternidade. Não é só por um momento. Então, se as leis passaram, como se diz os pastores, eles têm que provar que a lei passou. Eles têm que provar que a gente não tem mais que guardar as leis. Tá entendendo? E a gente vai ver pelos preceitos que são mentirosos, né? Então vamos voltar para o Novo Testamento, que na verdade é o Antigo Testamento, é a mesma coisa, né? Esse aqui é o livro de Lucas. O livro de Lucas, capítulo 16, versículo 17, né? Que fala a mesma coisa que Mateus, né? E fala, a lei e os profetas durarão até João. Desde este tempo o reino de Deus é pregado, e todo homem esforça para entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que faltar um traço da lei. Ou seja, se tudo foi pregado com os profetas e os discípulos, né, e a lei de Moisés, e tudo isso que a gente tem hoje em dia, a Bíblia toda, né, de recorde sobre isso, né? Então essa palavra se permanece verdadeira. E o versículo 17 fala: é mais fácil passar o céu e a terra do que faltar um traço da lei. Então é mais fácil o mundo acabar do que a lei acabar. É isso que ele está querendo dizer. Porque vocês têm que parar de ser mentiroso e mentirosas aí falando para o nosso povo que a lei acabou, nós não temos que seguir mais as leis, tá entendendo? Então, os preceitos falam ao contrário do que você fala. E quem que a gente vai acreditar? Nas palavras de Deus ou no homem? É igual fala em Romanos, né? Deus seja verdadeiro e todo homem é mentiroso. Então a gente vai acreditar na palavra de Deus, não na palavra do homem, né? Vamos para outro preceito. Isso aqui é 1 Pedro, né? Vamos para 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 2, né? Esse aqui é o livro de 1 Pedro, capítulo 1. Foi o 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 2 até o 4. E fala: eleitos segundo a presciência de Deus, o Pai, através do santificado do Espírito, para a obediência. Eu estou lendo certo? Estou. Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas. Espera aí, eu acho que eu estou lendo o preceito errado. Desculpa. 1 Pedro 2. Não, eu estou lendo o preceito errado, desculpa. Não, eu estou lendo o preceito errado. Desculpa, eu li o preceito errado. Vamos para Mateus 9 e 20, certo? Mateus 9 e 20. Né? Porque a gente vai descobrir o que realmente quer dizer quando Yahushua, vocês chamam de Cristo, né? Que o mundo chama de Cristo, o que realmente isso significa, né? Seguir a Cristo, ser igual a Cristo,
né? Então vamos para o livro de Mateus, capítulo 9, versículo 20. Isso aqui é quando ele estava andando e a mulher tocou nele, né? Aí fala, eis que uma mulher que já havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Chegando-se por trás dele, tocou na orla de sua veste, né? Porque ele também usava franja, ele também seguia as leis, né? Yahushua, quem o mundo chama de Cristo, ele também seguia as leis, certo? Eu vou ler o preceito de novo. Isso aqui é o livro de Mateus, capítulo 9, versículo 20. Fala: eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia um fluxo de sangue. Chegando-se por trás dele, tocou na orla de sua veste, né? Então o que é uma orla? Uma orla, eu vou pegar o dicionário e a gente vai ver o que é o significado de uma orla, né? E a gente vai ver aonde nós encontra isso, tá entendendo? Porque as pessoas acham que Cristo não tinha corpo, que Cristo não parecia nada e ninguém, era só um espírito. Não, ele tinha um corpo, ele usava roupa, e como um israelita, ele tinha que usar, né, os trajes de israelita, que são franjas. Ele usava um cinto, certo? Então vamos ver aqui a definição de uma orla, né? Definição de orla, desculpa. Acho 1261. Desculpa, um momento. Bom, achei. Eu vou virar a câmera só para vocês verem a definição de uma orla, né? Aí fala: orla, no hebraico, shul, ou borda. Essa palavra aparece 11 vezes no Antigo Testamento. Aí das Escrituras, certo? Aí fala no grego, kraspedon, beira, orla. Esse vocábulo é usado por 5 vezes. Aí das Escrituras no tal Novo Testamento, e explica agora o que a orla é. Aí fala: a orla é a extremidade inferior de uma veste, sua fímbria ou borda. Entre os fariseus dava-se um extraordinário valor à orla das vestes. Essa doutrina dele estava baseada sobre o trecho de Êxodo 28, 33 até 44. Essa fímbria ou orla resultava de fato de que as extremidades dos fios de lã eram deixados sem entretecido, o fim de impedir que o tecido se desfiasse. Os israelitas foram instruídos, não só os sacerdotes, né? Fala, os israelitas foram instruídos a usar fímbrias nos 4 cantos de suas vestes. A isso confira-se a uma certa significação espiritual. Servia para relembrar-lhes os mandamentos da lei. O sobrepeliz de Arão, Êxodo 28, deveria ter sinetas de ouro e romãs na sua orla, que representava aquelas vestes de um sentido altamente simbólico. Enfim, então a orla são franjas, e a gente vai ler onde na lei que está escrito isso, certo? Porque aqui fala no dicionário bíblico, né? E eu estou usando esse dicionário aqui, ó. Se vocês
quiserem ver, tá entendendo? Esse dicionário bíblico. Então a gente vai ler na onde que está escrito essa lei, porque lá fala que os israelitas foram instruídos, né? Então vamos lá. Isso aqui é Números 15 e deixa eu ver, 15 e 38. Eu vou começar no 37. Isso aqui é o livro de Números, capítulo 15, versículo 37, e fala: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações. Quando fala pelas suas gerações, é enquanto você estiver gerando filho, enquanto a sua linhagem estiver seguindo, é para falar para eles, né? Aí fala, eu vou começar de novo no 38. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações. E nas franjas das bordas ponham uma faixa azul. E nas franjas essa faixa estará, para que os vejas e lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembres de todos os meus mandamentos e os cumprais. Sejais santos ao vosso Deus. Eu sou Yahweh, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Tá entendendo? Então, se vocês não sabem ou nunca viu franjas, eu vou dar um exemplo da camisa que eu estou usando, certo? Desculpa. Isso daqui que eu estou usando é uma franja. Agora, no Brasil é muito difícil conseguir franjas assim, tá entendendo? Mas se você porque tá vendo o jeito que é? Mas se você colocar uma faixa azul e cortar as pontas da camiseta, funciona também. Tem uns irmãos que tá fazendo as próprias franjas dele e tá ficando muito bom, tá entendendo? Coloca na saia, coloca nos vestidos, coloca nas camisetas. Então, as roupas que você está vestindo devem ter franjas, porque qual é o sinal que você é um israelita? Se você é um israelita ou uma israelita, como eu vou saber que você é se eu estiver na rua? Você está entendendo? Então, esse é um dos mandamentos que Yahushua, quem o mundo chama de Cristo, estava cumprindo quando a mulher tocou na orla dos vestimentos dele. Quer ver? A gente vai voltar lá. Esse aqui é o livro de Mateus, certo? Esse aqui é o livro de Mateus 9 e 20. E fala, eu vou ler de novo. Esse aqui é o livro de Mateus, capítulo 9, versículo 20. Eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia um fluxo de sangue. Chegando-se por trás dele, tocou na orla de sua veste. Então, quando a mulher pegou nele, ela pegou nas franjas pegou nas franjas da roupa dele, né? Ela só triscou na franja, certo? Então esse era um dos mandamentos que ele estava seguindo. E se nós temos que seguir a ele e ser igual a ele, igual as escrituras falam, então isso quer dizer que a gente tem que seguir essa lei. Então a gente tem que colocar franjas. Tá entendendo? Agora vamos para o livro de João 10 e 22. Livro de João, porque muitas pessoas aí falam, muitas pessoas são hipócritas, né? Fala, mas a gente tem que ser igual a Cristo. Pois é, mas ninguém quer ser realmente igual a Cristo. Ninguém quer andar igual a Ele. Ninguém quer seguir Ele, né? Porque muita gente fala, eu sou cristão, eu sigo Deus, eu sou não sei o que.
mas raramente você vê uma pessoa, se quase nunca, você vê uma pessoa que está seguindo a lei, tá entendendo? Então vamos ler o livro de João, capítulo 10, versículo 22, né? Porque agora a gente vai ver que ele realmente guardava as festas que está escrito nas escrituras, né? E fala: e celebra-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. Então essa festa aqui, se você tem os livros apócrifos, essa festa aqui é achada em 1 Macabeus, capítulo 4, versículo 52. A festa de dedicação você encontra ela nos livros apócrifos, no primeiro livro de Macabeus, capítulo 4, versículo 52. Eu não vou ler porque eu não tenho o livro apócrifo em português. Eu tenho em inglês, eu tenho em outras línguas, mas não tenho em português, né? Mas vamos para outro versículo para ver qual outras leis que ele estava guardando, né? Porque a gente tem que ver, né? A gente tem que ter algumas outras testemunhas, né? Que se ele estiver guardando as leis, a gente também tem que guardar as leis. E isso é tudo no tal Novo Testamento, que, igual eu falei antes, que é igual o Antigo Testamento. Eles não tinham o Novo Testamento quando isso tudo estava acontecendo. Quando Yahushua, quem o mundo chama de Cristo, estava andando na terra, não existia o Novo Testamento. Era todos, e eles só seguiam as leis e os profetas, que era o que? O Antigo Testamento, né? Então vamos para o livro de Mateus, capítulo 12, versículo 8, certo? Livro de Mateus, capítulo 12, versículo 8. E fala: porque o Filho do Homem, que é Cristo, né? Que o mundo chama de Cristo, o nome dele é Yahushua, até o dia do Shabat é Senhor. Então ele é o Senhor do Shabat, tá entendendo? Por quê? Ele que criou o mundo todo para Deus. Mas isso é outro estudo, isso é outro assunto. Mas enfim, ele fez todas as coisas, tá entendendo? E não só ele é o rei do Shabat, ele é o Senhor do Shabat, mas ele também segue o Shabat. E todas as outras leis que está escrita não só nos profetas, mas nas leis de Moisés. Então, quer ver uma escritura aqui, que essa escritura aqui, se você não acredita nas leis, né, como que você vai acreditar nele, né? A gente vai ler essa outra escritura aqui. E vamos para o livro de João 5:46. Esse aqui é o livro de João, né? Livro de João, capítulo 5, versículo 46, certo? Fala, porque se vós creeis em Moisés, teriam crido em mim, porque de mim ele escreveu. Mas se não credes nos seus escritos, como creeis nas minhas palavras? Né? Isso aqui são as palavras dele. Então, se você não acreditar na lei, e nem nos profetas, e nem no tal Antigo Testamento, como que você vai acreditar em Cristo no Novo Testamento? Tudo que ele veio ensinando era da lei. Igual a gente leu nos preceitos anteriores, ele não veio para destruir a lei e nem os profetas, certo? Então é mais fácil o mundo acabar do que a lei acabar.
Então, se você não acredita nas leis, que você tem que guardar as leis como um israelita, a escritura aqui fala que é simplesmente que você não acredita, né, em Yahushua, você não acredita em Cristo. E você vai ser culpado no dia, se você não acreditar nas leis. Certo? Então, agora vamos para o livro de Lucas. Livro de Lucas 22. Livro de Lucas, capítulo 22 e versículo 7. Desculpa. Livro de Lucas, capítulo 22 e versículo 7, né? E fala: então chegou os dias dos pães ázimos. Isso aqui é a preparação da Páscoa, né? A Páscoa não é um coelho botando ovo. Coelho não bota ovo, né? A Páscoa é uma cerimônia e um memorial muito importante. É a festa é a festa mais importante do ano para os israelitas, tá entendendo? Porque não só foi o dia que Deus nos tirou do Egito, da mão de Faraó, mas também foi o dia que Yahushua, quem o mundo chama de Jesus, foi crucificado, tá entendendo? Então essa aqui é a preparação da Páscoa, né? E o primeiro dia dos pães ázimos. E a gente vai ler aqui. Isso aqui é o livro de Lucas, capítulo 22, versículo 7. E fala: então chegou o dia dos pães ázimos, em que se devia sacrificar a Páscoa. E ele enviou a Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que nós possamos comer. E eles lhe disseram: onde tu queres que preparamos? E ele lhes disse: eis que, quando entrardes na cidade, encontrarei um homem carregando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar, e direis ao dono da casa: o mestre te diz, onde está o aposento dos convidados, onde comerei a Páscoa com os meus discípulos. Então ele vos mostrará um grande quarto superior mobiliado. Ali fazei os preparativos. E eles foram e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Tá entendendo? Então, o primeiro dia do pão ázimo é a Páscoa, né? E esse dia é muito importante. Então, ele estava guardando esse dia de festa. Os discípulos estavam guardando esse dia de festa. Os nossos antepassados estavam guardando esses dias. Então, por que nós não temos que guardar? Me explica? Fala para algum pastor aí, fazer um vídeo, ensinar, porque pelas escrituras a gente tem que seguir as leis, tá entendendo? Vocês têm que sair das igrejas, vocês têm que ler a Bíblia por si mesmo e ganhar entendimento e orar e fazer jejum para que vocês ganhem entendimento bíblico, tá entendendo? Como um israelita, não como um cristão, não como um brasileiro, não como um preto, não como um índio, mas como um israelita, entendeu? Então, vamos para outra escritura. Isso aqui é o livro de 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 21. Livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. E fala: porque para isto sois chamado, pois Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais suas pisadas. Então, a gente tem que seguir ele, a gente tem que seguir do mesmo jeito que ele guardou as festas, do mesmo jeito que ele guardou as leis e os mandamentos, a gente tem que seguir ele. Eu vou ler de novo. Esse aqui é o livro de 1 Pedro,
capítulo 2, versículo 21. Porque para isso sois chamados, pois Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais as suas pisadas. Então, se ele foi um exemplo e a gente tem que seguir as pisadas dele e os passos, né? Então, isso quer dizer que a gente também tem que cumprir a lei. A gente tem que cumprir os mandamentos. Você é mais que Deus? Você é mais importante? Você é mais poderoso que Deus? Então, se você falar que não, você tem que seguir as leis, né? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum a gente pode ser orgulhoso desse jeito. E se você for uma pessoa orgulhosa e fala que não tem que seguir as leis depois desses tantos de preceitos e tantos de versículos, você é um hipócrita, você é muito orgulhoso. Tá entendendo? Vamos para outro preceito. Esse aqui é o livro de 2 Pedro, capítulo 3, e versículo 15. Esse aqui é o livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. E fala: e considere que a longanimidade de nosso Senhor é a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi conferida, vós escreveu. Então, todas essas coisas que foi escrito nas cartas para as igrejas, dos livros de Romanos, Coríntios, as cartas para Timóteo, as cartas para Efésios, tá entendendo? Todas essas cartas foram escritas por Paulo. Então, ele recebeu a sabedoria do Espírito de Cristo, tá entendendo? Conforme ele recebeu essa sabedoria, ele escreveu para as igrejas, tá entendendo? Então vamos lá para outro preceito para explicar isso, né? Porque a gente não pode só falar, né? Às vezes o irmão ou a irmã não sabe, então a gente tem que explicar, né? Então vamos lá. Esse aqui é o livro de Atos. Esse aqui é o livro de Atos. Desculpa. Esse aqui é o livro de Atos, capítulo 9 e versículo 11. Ou 15. Não, versículo 15. Esse aqui é o livro de Atos. Esse aqui é o livro de Atos, capítulo 9, versículo 15. E fala: mas o Senhor disse a ele, né? Esse aqui já é o Espírito de Jesus, né? Quem o mundo chama de Jesus, que o nome dele é Yahushua. E fala: mas o Senhor disse a ele: ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa e impondou as suas mãos sobre ele e disse: irmão Saulo, o Senhor Yahushua, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas a tua visão e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe cairão os olhos como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão e levantou-se, foi batizado, certo? Então, eu vou ler de novo para que nós pode ter um entendimento. Esse aqui é o livro de Atos, capítulo 9, versículo 15, e fala: mas o Senhor disse a ele: ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei qual grandes coisas ele deve sofrer por minha causa.
E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, e empreendeu-se sua mão sobre ele, e disse: Irmão Saulo, o Senhor Yahushua, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas a tua visão e sejas cheio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, desceu sobre ele, tá entendendo? Ele ficou cheio de Espírito Santo, cheio de sabedoria. Por isso que no versículo de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15, ele falou que toda a sabedoria veio sobre ele, e ele o escreveu tudo que ele pode. Entendeu? Então vamos voltar para 2 Pedro, capítulo 3, né? 2 Pedro, capítulo 3, e vamos continuar lendo. Isso é o 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Eu vou começar do topo, né? E fala: E considere que a longanimidade de nosso Senhor é a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi conferida, vos escreveu, como em todas as suas cartas fala sobre essas coisas, nas quais há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os estáveis deturpam, e como também as outras escrituras, para a sua própria destruição. Ou seja, se você começar a ler só do Novo Testamento, eu vou ler só o livro de Atos, eu vou ler só o Novo Testamento, eu vou ler só a carta de Efésios, você não sabe o que Paulo está falando, tá entendendo? Porque você não pode começar um livro do meio, você não pode começar o livro do final, você tem que começar o livro desde o início, porque Paulo era um homem estudado, Paulo era um doutor da lei, tá entendendo? Ele entendia a lei, ele sabia a lei. Então, como que ele vai pregar outro tipo de coisa se não for a lei? E se o Espírito Santo estava com ele, você acharia que Deus ia dar outro tipo de doutrina para ele, a não ser que nós tenha recebido desde o início, e os nossos antepassados, os nossos pais? Não, ele estava pregando a mesma coisa que os profetas e Moisés pregou, que era a lei, tá entendendo? E as cartas deles e as cartas de Paulo é difícil de entender. Se você não sabe das leis e dos mandamentos, mais de 50% a 60% das cartas deles, você não vai entender a referência, você não vai saber de que ele está falando, tá entendendo? Então, e você vai ler e ler e ler e vai continuar lendo para os próximos 50 anos, né? E você não vai entender e vai ser para a sua própria destruição, porque você não está entendendo o que ele está falando, porque você não estudou a lei, você não está, você não sabe da lei. Então, como que você vai entender uma coisa que você não sabe, que você nunca estudou? Então é isso que está falando nesse preceito aqui, que as cartas deles são muito difíceis de entender, e se você não interpretar elas certa pelo Espírito e com as leis, você vai ler elas para a sua própria destruição, né? Então vamos para outro preceito, em 1 Coríntios 11 e 2. Isso aqui é o livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. E fala: fala: sede meus seguidores, como também eu sou de Cristo, né? Isso daí já te fala tudo. Se Cristo falou para seguir ele e Paulo falou que ele é seguidor de Cristo, quer dizer que Paulo também segue as leis, guardam as festas, tá entendendo? Então, se Paulo está ensinando a mesma coisa que Yahushua, quem o mundo chama de Jesus Cristo, estava ensinando,
e eles não tinham o Novo Testamento, eles estavam ensinando a lei e os profetas, né? Versículo 2 fala: ora, louvo-os, irmãos, porque vós lembrais de mim em todas as coisas, e guardais as ordenanças, como eu a entreguei a vós. Então, que ordenança que ele está falando? Ele está falando das leis e os mandamentos. Do mesmo jeito que ele aprendeu, ele ensinou a eles. Ele repassou para eles. Nas cartas, nas igrejas que ele fundou, de todas as visitas que ele foi em todas as igrejas. Tá entendendo? Então, isso daí é que a gente tem que ficar ciente. O tal Novo Testamento não existia. Só existia o Antigo Testamento e os profetas e as leis. Só existia isso, né? Então vamos para outro preceito. Segundo, deixa eu ver aqui. Segundo Tessalonicenses. Esse aqui é o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 15. E fala: portanto, irmãos, estai firmes e retente as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por nossa carta. Né? Paulo está falando assim que todas essas tradições, todas essas coisas, eles têm que guardar, né? Seja por palavra, e a palavra é o que? As leis e os mandamentos, né? Essas são as palavras. Porque no final do dia, se você não ama Cristo e não ama Deus, você não vai seguir as leis. Você é muito orgulhoso. E talvez Deus não te deu o espírito dele. E você está pensando que você tem um espírito, que você vai na igreja e pula e dança e canta e dá o dinheiro para o pastor, que você tem um Espírito Santo em você. Você não tem um Espírito Santo. Tá entendendo? Porque você não segue as leis e os mandamentos. Vamos ir para outro preceito agora. Vamos ir para João 14 e 15. Né? Vamos ir para João 14 e 15. Esse aqui é o livro de João, capítulo 14, versículo 15. E fala: se vós me amais, guardai os meus mandamentos. Então, se ele já falou que se nós amar ele para guardar os mandamentos dele, que na verdade é os mandamentos do Pai, como então que a gente pode negar que até no tal Novo Testamento ele fala para nós seguir as leis e os mandamentos, né? Então vamos pular para o versículo 24 agora, do mesmo capítulo, que é o livro de João, capítulo 14, versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, se ele está fazendo a ordem do Pai dele, né, se ele está fazendo tudo que o Pai dele mandou, que é Deus, então, se ele falou para nós guardar as leis e fazer tudo que ele ordenou, você tem que fazer. E se você negar o fato que a gente não tem que guardar as leis, vocês vão ter que me mostrar um estudo falando que nós não temos que guardar as leis. Tá entendendo? Porque tudo isso é mentira e hipocrisia das igrejas atual, né? Então vamos para outros preceitos. Aqui é o livro de 1 João 2 e 3. Livro de 1 João. Livro de 1 João, capítulo 2, versículo 3, né? E fala: e nisto sabemos
que conhecemos. E fala: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. E aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está com ele. Né? Então, de novo, se você fala que eu amo Jesus, eu amo Deus, eu acredito em Deus, se você for um israelita e você não guarda as leis dele, ainda fala que ama ele, você é um mentiroso, e a verdade do Pai não está com você, né? E fala: mas qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisso sabemos que estamos nele, né? E fala: e aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar na maneira como ele andou. Então, de novo, é outro versículo falando que a gente tem que andar da mesma maneira que Cristo andou, guardando as leis e os mandamentos. E se você falar que ama Deus, que não está e você não guarda as leis, você é mentiroso. Tá entendendo? Então vamos pular para outro capítulo. Esse que é o livro de 1 João, capítulo 5, versículo 2. E fala: nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, que são os israelitas, somente os israelitas. Quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Vou ler de novo. Nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então isso é para todos os cristãos que falam que é muito difícil, é impossível guardar as leis. Não, é você que não quer. Você que não retém o Espírito de Deus. Você que é muito preguiçoso e não quer largar do mundo para seguir os passos de Cristo. Tá entendendo? Você na verdade não quer. Porque fala aqui no versículo 3. Esse aqui é o livro de 1 João, capítulo 5, versículo 3. E fala: porque este é o amor de Deus. Então se você fala que ama Deus e tal, e aqui explica que é o amor de Deus, e fala: porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então não é difícil guardar as leis. Entendendo? Não é difícil. É vocês que não querem, vocês que não retêm o Espírito de Deus, vocês que não retêm a misericórdia de Deus. Por isso que vocês não querem guardar as leis. Vocês querem estar ligados no mundo, vocês querem fazer o que vocês querem fazer. Vocês querem beber, ir para os baile funk, quer quebrar o sábado, quer comprar, quer comer comida quente no sábado, quer cozinhar, quer lavar roupa, quer transar, quer fazer um monte de coisa nos dias do sábado. Tá entendendo? Quer transgredir todas as leis. As mulheres querem usar as roupas pervertidas. Tá entendendo? Os homens querem perverter as mulheres. Os homens querem ter um montão de mulheres. Tá entendendo? E não cuidar de nenhuma. Abandonar os filhos. Tá entendendo? Então, os mandamentos não são pesados, né? E o único jeito que vocês vão entrar, ou tentar entrar no reino de Deus, é seguindo as leis. Porque até no livro de Revelação, no livro de Apocalipse fala, se no último livro da Bíblia fala que a gente vai ler o preceito. A gente vai ler os preceitos. Aqui é o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. E fala: abençoados são aqueles que praticam os seus mandamentos, não os que fazem desculpa, não os que falam, as leis já se cumpriram, as leis não existem mais. Não, fala: abençoados são aqueles que praticam os seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam adentrar pelos portões da cidade. E essa cidade é o reino de Deus. Se você não guardar as leis e os mandamentos, você não tem nenhuma chance
de entrar na cidade de Deus. Você não tem nenhuma chance de entrar no reino. Se as pessoas que guardam as leis talvez serão salvas, quanto menos vocês que não guardam as leis, como israelitas. Hein? Então vamos para outro preceito. Esse aqui é o último livro, né, da Bíblia. Vamos para outro preceito. Porque se até agora você não está acreditando que nós temos que guardar as leis como israelitas, eu não sei o que mais que você tem que ser convencido, viu? Eu não sei. Esse aqui é o livro de Romanos, capítulo 3, versículo 31. E fala: anulamos então a lei pela fé? De forma alguma. Antes, desculpa. Isso aqui é o livro de Romanos, capítulo 3, versículo 31. E fala: anulamos então a lei pela fé? De forma alguma. Antes, estabelecemos a lei. Tá entendendo? Então, não é porque a gente tem que ter fé hoje em dia, porque a gente não viu os milagres, a gente não viu as coisas que os nossos antepassados viram com Moisés, a gente não viu o fogo caindo do céu, a gente não viu a água se tornando por vinho, a gente não viu o leproso sendo curado. Então a gente tem que ter fé. A gente tem que ter fé que algum dia, tá entendendo? Yahweh Shai, quem o mundo chama de Jesus, vai vir e vai salvar nós. Entendeu? A gente tem que ter fé. Igual nossos antepassados teve fé que algum dia eles serão salvos do Egito, e mesmo com tantos os milagres que Deus o mostrou, eles ainda não creem, porque nenhum deles chegou à terra prometida. Tá entendendo? E Deus o provou nossos antepassados 40 anos. E mesmo assim, a primeira geração não chegou a ver a terra prometida. Entendeu? Então a gente tem que ter fé. Então aqui fala: anulamos então a lei pela fé? De forma alguma. Antes estabelecemos a lei. Então a lei sempre será prevalecida. A lei sempre vai existir. É mais fácil o céu e a terra acabar do que a lei. Tá entendendo? Isso aqui é o último versículo. E fala. Esse aqui é o último versículo no livro de Eclesiastes, né? Eclesiastes 12 e 13. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. E fala: vamos ouvir a conclusão de toda a questão. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eu vou ler de novo. E fala: vamos ouvir a conclusão de toda a questão. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque tudo isto é o dever de todo homem. Tá entendendo? Se você é um homem israelita, uma mulher israelita, o seu dever é guardar as leis. Não é ser o melhor jogador de futebol, não é ser a melhor cantora, não é ser o melhor skatista. Tá entendendo? Não, a gente foi posto na terra para guardar as leis e os mandamentos. As outras nações, eles não foram postos na terra para fazer isso, eles foram postos na terra para servir nós. E toda vez que nós quebra as leis e os mandamentos, a gente acaba servindo eles. Então a conclusão é: guarda as leis, siga os mandamentos e sigam os estatutos, tá bom? Porque, igual a gente leu, abençoados são aqueles que guardam as leis e os mandamentos, para que possam ter eu vou ler o preceito para não errar.
Isso aqui é o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. E fala: abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam adentrar pelos portões da cidade. Então, se você quiser entrar no reino de Deus, se você quiser ter uma chance de ser salvo, você tem que guardar as leis e os mandamentos. Isso diz o Senhor. Não é eu que estou falando, não é uma doutrina que do nada apareceu. De Gênesis a Apocalipse, a gente tem que guardar as leis. E as leis sempre teve antes do tempo e até hoje, e vai ser para sempre. Entendeu? Não é porque a igreja foi fundada uns 2000 anos atrás até hoje que essas coisas desapareceu, que as leis desapareceram. Não, as leis ainda prevalecem. Você tem que tomar a iniciativa e ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Você tem que crer, você tem que orar, você tem que fazer jejum e pedir a Deus para que te dão conhecimento e sabedoria da palavra, certo? Então, com isso, é mais um vídeo, parte 2, se temos que guardar os mandamentos como israelita. Shalom.